Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer hoje uma das grandes figuras da medicina pernambucana e é o presidente do CREMEP, doutor Maurício Matos. O senhor é proctologista. O que é o proctologista? Proctologista é o cirurgião que ele trata das doenças tanto benignas como malignas do intestino grosso, do reto e do ânus. E esse tipo de câncer atinge muita gente? Atinge. Nós tivemos, inclusive, agora em março, o Março Azul, que era um mês que foi dedicado à prevenção e diagnóstico precoce e tratamento do câncer coloretal. Ele é a segunda causa de mortes entre homens e mulheres no Brasil. Temos mais ou menos 40 mil casos por ano no Brasil. E essa campanha que se encerrou agora no dia 31, ela tentou focar para que existam mecanismos, né, de tentativa de prevenção ou diminuição da incidência desse câncer no Brasil, que atinge igualmente homens e mulheres. Doutor Maurício, e nas cirurgias que o senhor faz, a maioria é de homens ou de mulheres? A cirurgia de câncer, ela atinge igualmente homens e mulheres, né? Então, é mais ou menos a metade. Não tem grande diferença quanto o gênero, né? Mas um pouquinho maior nas mulheres, porque acho que as mulheres elas procuram mais o médico, elas têm menos preconceito e, consequentemente, se faz mais diagnóstico. Porque o homem tem medo do exame do toque, né? O homem tem medo do exame de toque, o homem, infelizmente, ele procura menos o médico para qualquer outra doença, né? Pensa que é o Deus, né? O homem pensa que a doença não atinge ele. E a mulher, ela tem uma preocupação maior com a saúde, né? A mulher, desde cedo, ela frequenta os consultórios dos ginecologistas, né? Então, ela tem mais chance de ser diagnosticada com a maior parte das doenças, né? E tem uma tal de Papa Nicolau, o que é isso? O Papa Nicolau é um tipo de exame ginecológico que ele revolucionou, né? Assim, o diagnóstico e tratamento do câncer do colo de útero, né? É um exame bastante simples, que é feito pelo ginecologista, que ele consegue fazer uma identificação de lesões precoces no colo uterino, diagnosticando de forma bem inicial câncer de colo uterino, podendo ser tratado com um índice de cura fabuloso, se diagnosticado nas primeiras fases do tratamento. Doutor Maurício, quando o senhor começou a fazer essa cirurgia para hoje, evoluiu muito? Muito, né? Essa cirurgia, eu me formei em 85, né? Terminei minha formação em 91 e as cirurgias eram todas feitas de forma aberta, né? Com a grande incisão abdominal, e isso representava um pós-operatório mais complicado, com mais complicações, mas a partir de 97, aqui em Pernambuco, nós começamos a fazer a cirurgia laparoscópica. Eu tive o prazer, trabalhando no Hospital Barão do Lucena, ter feito a primeira cirurgia para câncer de reto em Pernambuco por via laparoscópica no Hospital Barão do Lucena, um hospital público. Desde lá, a cirurgia ela avançou muito, né? A cirurgia hoje é preferencialmente feita por essa via laparoscópica, com pequenos furinhos no abdômen, né, que evitam aquela incisão. E agora, mais recentemente, 2015, 2016, aqui também em Pernambuco, começou a fazer esse acesso também por via robótica, né, que é um avanço ainda maior da laparoscopia. Então, a cirurgia ela pode ser feita de forma minimamente invasiva, com todos os benefícios oncológicos da cirurgia aberta, mas tendo todas as vantagens, né, de um pós-operatório com menos dor, com maior retorno mais breve ao trabalho, com muito menos complicações do que a cirurgia aberta. Então, para onde caminha agora a cirurgia coloretal, né, a cirurgia do intestino, por essa via. Doutor Maurício, o que é o reto? Esse é um termo muito usado na medicina. O que é o reto? Bom, tem o reto e o torto. Eu quero o reto. O intestino grosso, ele é formado desde o final do intestino delgado à direita, ele faz como um U invertido e ele tem uma extensão de 1,20 m mais ou menos. Quando ele chega na bacia, na altura da bexiga, na altura do início da pelve, ele se transforma em reto, que é uma porção que é ladeada por toda a bacia. Tem uma extensão de 15 centímetros mais ou menos. E ele é onde armazena as fezes e termina onde começa o canal anal e o ânus. Então, o reto é essa parte final do intestino grosso.
Então, a prisão de ventre é muito ruim, né? Muito ruim, né? E é algo que acomete pelo menos 20% da população, ela tem alguns sintomas de constipação intestinal, né? E Falta fibra, né? a principal causa de constipação intestinal é a alimentação inadequada, a falta de fibra, falta de água de forma adequada, a falta de atividade física, né? E a maior parte delas consegue ser tratada apenas com a reeducação alimentar. Mas existem outras causas de constipação que precisam de um tratamento mais específico. A Covid trouxe muitos problemas para a sua atividade, doutor? Muita, né? Infelizmente, a Covid, ela, pela priorização que teve que ser dada a ela, uma doença que pegou a todos de surpresa, todas as doenças cardíacas, oncológicas, elas foram postergadas, elas não foram diagnosticadas. O acesso dos pacientes, tanto à consulta como também a métodos diagnósticos, ele foi prejudicado, né? Então, nós, agora que, desde ano passado que nós retomamos atividades praticamente normais dentro do hospital, com certas restrições, nós estamos vendo esse prejuízo, né? Pessoas que estão tendo câncer, minha área específica, diagnosticados tardiamente, muitas vezes sem uma possibilidade maior de cura. Então, essa é talvez a pior face, assim, dentro de minha especialidade que a Covid provocou. Porque muitas cirurgias eletivas, como se chamam, foram proibidas, né? Na realidade, as cirurgias cardiovasculares, oncológicas, não foram proibidas. Elas não foram proibidas. Tanto que no Hospital Barão de Lucena, onde eu trabalho, sou chefe do serviço da proctologia, nós continuamos com o volume normal de atendimento. Nós não retardamos cirurgias, mas o que faltou foi o diagnóstico. Como os ambulatórios, eles tiveram que ser fechados, muitos deles tiveram que passar a atender pacientes com Covid, internados, né? Exames complementares como a colonoscopia, que é o principal exame para diagnosticar o câncer de intestino, né? Câncer de colo e reto, eles deixaram de ser feitos na frequência que havia, que era necessário. Então, o diagnóstico ele foi postergado. Os casos foram diagnosticados já em um estágio mais avançado da doença, diminuindo a chance de cura. E até muitos pacientes não procuraram o médico com medo. Também. Sem poder sair de casa. Os ambulatórios, eles continuaram abertos, né, assim, para atendimento desses casos, mas havia um receio das pessoas de saírem de casa, de irem para os hospitais com medo de se contaminar. Então, isso foi um fator também que prejudicou bastante, né, o diagnóstico adequado deste e de outros tipos de câncer, né? O doutor Maurício, qual foi o paciente mais jovem e o mais idoso que o senhor operou? O paciente mais jovem que eu diagnostiquei, que infelizmente ela não teve a chance de ser curada, foi uma paciente do Barão de Lucena com 11 anos de idade com câncer de reto. Ela já foi diagnosticada numa fase já bem avançada e infelizmente ela não teve nem chance de ser operada. E a mais idosa foi uma paciente de 93 anos de idade, que eu operei com câncer de intestino. Essa deu certo. Deu certo, graças a Deus. É coisa que só Deus explica, né? A novinha que tinha a vida pela frente. Verdade. Faleceu e a que já estava, na prorrogação, continuou mais alguns anos, né? Só ia aproveitar também o espaço, nós temos visto dentro da coloproctologia, dentro da esfera do câncer de intestino, um aumento global do mundo inteiro, principalmente do lado ocidental, de um aumento da incidência de câncer de intestino em faixas etárias mais jovens. A faixa etária mais comum do câncer de intestino é após os 60 anos, que nós estamos vendo é uma quantidade maior de câncer abaixo dos 50 anos, um aumento nas últimas 2 décadas de 12% da incidência. Então, é um câncer que passa a preocupar, porque ele está atingindo também faixa da população que não era comum o aparecimento do câncer, né? E aí nós estamos modificando nossos protocolos, né, de rastreio para tentar identificar esses pacientes com câncer de intestino nessa faixa de idade. É alimentação, fast food? Com certeza a alimentação tem um grande impacto para isso, né? O consumo pobre em fibras, o consumo alto em gordura, o consumo de embutidos, né? Todos esses fatores, pobre em vegetais,
pouca atividade física, obesidade, são fatores que aumentam a chance da pessoa de contrair câncer de intestino com mais facilidade do que aqueles que têm uma vida mais regrada e mais saudável. Esse é um ponto bem crucial, né, para o desenvolvimento do câncer do intestino. O que é o tumor benigno e maligno? Qual é a diferença? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque a gente costuma dizer que o câncer de intestino ele é um câncer que poderia ser prevenido em quase todos os casos, né? Porque nós sabemos como ele inicia. Ele inicia de forma benigna, com o surgimento de um pólipo, que é uma pequena verruga, né, de milímetros, né, que começa a surgir no intestino e ela tem um tempo de se transformar em câncer de 10, 15 até 20 anos. Então, se nós pudéssemos identificar esses pacientes com pólipos, remover o pólipo, ele não iria avançar, crescer e se malignizar, porque o pólipo ele tem uma tendência de crescer, mas cresce de forma benigna. Determinado estágio do seu crescimento, assim, a partir de 1 centímetro, 2 centímetros, são os pólipos maiores, é que eles podem malignizar. Então, se nós conseguíssemos diagnosticar esses pacientes na fase em que ainda tem um pólipo benigno, ele sendo removido, isso é feito facilmente pela colonoscopia, esse paciente não iria desenvolver o câncer, né? Então, quer dizer que o tumor maligno começa benigno? Começa benigno. Ele começa todo benigno. Ele? O do intestino grosso, sim. O intestino grosso, sim. Todo ele, 99% deles, eles começam com um pólipo. Mas é assintomático, né? Completamente assintomático. Mas existem algumas formas de tentar diagnosticar ele precocemente, né? E isso é feito de 2 formas. Primeiro, com uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Existem alguns exames que eles conseguem detectar a presença de sangue, isso é um sinal de alerta. Alguns conseguem detectar a presença de DNA nas fezes, correspondente aos tumores. Então, esses exames podem dar o alerta para que seja feita uma colonoscopia e essa colonoscopia confirmar o diagnóstico e remover os pólipos. A outra forma é de você, quando não se tem largamente na sociedade a realização de testes de sangue oculto, a partir de determinadas idades, 45, 50 anos, de se fazer colonoscopias periódicas, e aí a gente está falando de uma faixa 10 anos antes da faixa etária comum de ter câncer. Então, nós fazemos a colonoscopia em pacientes completamente assintomáticos, se faz a colonoscopia e vê se tem pólipos. Aqueles que têm pólipos, eles são removidos pela colonoscopia e aí nós iniciamos uma fase de rastreamento. Nós programamos colonoscopias periódicas a cada 3, a cada 1, a cada 5 anos, dependendo de cada caso, para que à medida que os pólipos sejam formados, eles sejam removidos. Então, isso é uma forma que se nós pudéssemos ter em nosso país, o número de casos de câncer diminuiriam, iria aumentar o número de casos de câncer com chance de cura com a cirurgia. Depois, no intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Maurício Matos. Então, Maurício Matos, vamos falar agora do CREMEP. O que é o CREMEP? O CREMEP é uma autarquia federal. Ele existe já há mais de 60 anos e ela tem um objetivo principal, né, de ter a responsabilidade de que as normas existentes elas sejam em benefício da população, para garantir uma saúde de qualidade para a população. Então, esse é o objetivo de existência do CREMEP. Nós temos também uma responsabilidade sobre a qualidade de trabalho para os médicos, né? Quando nós agimos em benefício do médico, e essa é uma das nossas principais funções, garantir uma boa qualidade de exercício da profissão, nós estamos beneficiando a população. Apoiando o médico, nós apoiamos a população. O CREMEP, ele tem várias funções, dentre elas a sua principal é de fiscalização. Então, nós realizamos fiscalizações em todas as unidades, tanto públicas como privadas, para verificar se a população está sendo adequadamente atendida e se o médico ele tem boas condições de trabalho para exercer a sua profissão.
Essa é a principal função do CREMEP, dentre outras que eu posso também acrescentar. Doutor Maurício, é muito comum a gente ver aí nos telejornais hospitais aqui do Recife com pacientes em macas, pacientes no chão, superlotação. O CREMEP age nisso? Age sim. Nós fazemos visitas periódicas, né, nesses hospitais, e sempre que há uma demanda dessas denúncias, a nossa fiscalização ela vai até a unidade, ela tem contato tanto com o diretor do hospital, para que medidas sejam feitas para amenizar. E nós sabemos que não é fácil, em um país pobre como o nosso, ter uma saúde adequada, uma assistência à saúde adequada, né? Mas nós queremos que a melhor saúde possível seja alcançada. Ao contato com o diretor do hospital, nós fazemos uma espécie de um relatório com as anormalidades, com as irregularidades apontadas, e é dado um prazo para que elas sejam sanadas, né? Também temos atuação direto com secretários de saúde, tanto municipais como estadual, no sentido de que aquelas medidas que elas não possam ser resolvidas pela direção local, que haja participação das secretarias municipais ou estadual para isso, né? Então, também esse contato ele é feito e nós temos conseguido melhoras em diversos setores, em diversos hospitais, em diversas cidades. Mas alguns é impossível, né? Porque o aumento do número de casos inviabiliza, né? Infelizmente, né, a quantidade de unidades hospitalares destinadas à população mais carente, ela é insuficiente. Nós vemos superlotação em todos os hospitais, em todas as maternidades, a despeito de, nos últimos 10 anos, várias terem sido criadas, a despeito também de que o acesso ele aumentou, os hospitais eles foram ampliados, mas ainda assim é insuficiente. E o que nós temos visto é que esse acúmulo de pacientes, superlotando as emergências, o hospital é o reflexo disso, essas unidades é o reflexo disso, porque a origem do problema ele está em outros locais, é na atenção básica, que não é valorizada, as unidades de saúde da família, as pequenas unidades hospitalares de prefeituras que, infelizmente, não cumprem com o seu papel de dar uma boa assistência aos seus munícipes. Nada mais resta do que os pacientes já com suas doenças complicadas tenham que vir para o Recife. O ideal é que nós pudéssemos ter prevenção de doenças, acompanhamento desses pacientes em suas cidades. Infelizmente, o que nós vemos é que muitas cidades pequenas, elas se limitam a ter ambulância, uma equipe restrita, unidades hospitalares extremamente precárias de atendimento, sem ter um laboratório, sem ter um raio-x, sem ter uma equipe completa, sem ter medicamentos, né? E a maior forma de resolução é uma ambulância na porta, né? Isso é algo que nós precisamos modificar essa face. E nós, CREMEP, e digo de passagem, as entidades médicas, elas estão imbuídas nesse sentido. Nós temos tido reuniões, principalmente com o secretário estadual de saúde, para que ações possam ser feitas, para que os municípios eles cumpram essa sua missão constitucional. Acrescentando, também estamos tendo, desde o ano passado, uma parceria mais forte com o Ministério Público, né? Que estamos atuando em conjunto com eles para levar a responsabilidade para essas unidades, porque essas unidades do interior, porque se nós conseguirmos que o paciente seja atendido adequadamente, com um grau de complexidade baixa nas suas unidades e tendo sua doença mais controlada, ele não vai precisar vir para o Recife, né? Então, é preciso que o SUS ele seja fortalecido, seja reforçado, mas é preciso que os dirigentes, os diretores, os prefeitos, secretários de saúde de todas as cidades, eles cumprem o seu papel, até porque eles recebem por isso. Existem verbas, tanto estaduais como federais, que são destinadas a essas cidades para cumprir o seu papel. Infelizmente, nós não temos isso em nosso estado. Ô, doutor Maurício, um dos setores mais dolorosos do CREMEP é quando tem que punir, né? E o CREMEP, eu vejo de vez em quando, essa nota dando o nome do médico e tal,
é muito critério nisso, né? No julgamento dos casos. Porque tem bom médico e tem mau médico, né? Nós recebemos diariamente 3 a 4 denúncias. É mesmo, todo dia. Todos os dias, 3 a 4 denúncias elas são recebidas, denúncias ou contra o hospital ou contra a atuação de algum médico. Existe um sistema de verificação dessas denúncias que dá total e ampla defesa para o médico. Inicialmente com uma sindicância, em que o médico vai dar as suas justificativas, né, a sua versão dessas denúncias, e apenas naqueles casos em que se houver um vislumbre que ele possa ter atuado de maneira negligente, vamos dizer assim, que é a principal causa de denúncia, ele vai ser submetido a um processo ético profissional, em que ele vai ter sua ampla possibilidade de defesa e até o final do processo, que culmina com o seu julgamento, né? Quem julga? Quem julga são os conselheiros. Os conselheiros. O mínimo de 11 e o máximo de 21 a sessão plenária, em que vai avaliar se houve infração do Código de Ética Médica por aquele médico. E nós podemos dizer que a boa parte ela é arquivada, talvez 30% a 40% é que há algum tipo de apenação ao médico, que ela vai variar. Ela vai variar desde uma simples advertência, até a cassação do exercício profissional como outro extremo. Mas é importante dizer que essa missão, ela é boa que seja com conselho, né? O médico vai ser julgado por seus pares, por colegas que são detentores do conhecimento da medicina. É muito melhor, nós costumamos dizer, como é nos Estados Unidos, por exemplo, que o médico era julgado pela justiça comum, né? Então, o critério, que ele é rígido, ele é rigoroso dentro do conselho, mas ele permite que esse julgamento ele seja feito por seus pares, por seus colegas médicos. E é doloroso. Evidentemente que ele é doloroso para cada um de nós quando precisamos punir um médico, né, por seus atos, mas nós entendemos que essa é a missão do médico, porque o CREMEP e os conselhos regionais, eles são órgãos de defesa da população, não é um órgão corporativista, né? Então, nós não estamos ali para defender o médico, nós estamos lá para defender a população, mas dando ao médico toda a possibilidade de ele se defender. E tem aqui em Pernambuco casos de denúncia de ataque sexual de médico? Existe sim. Porque agora em São Paulo tem um caso aí que foi no parto, né? Que depois a mulher do médico suicidou-se e tal. Mas tem aqui esse caso? Infelizmente, sim. Assédio sexual, infelizmente, ele ocorre dentro da medicina. Quando existe uma denúncia de assédio sexual no conselho, ele se age com maior celeridade. Algumas vezes, quando há indícios fortes, pode existir até mesmo, e já existiu, uma medida cautelar de interrupção provisória do exercício do profissional até que isso seja resolvido, seja dirimido as dúvidas, seja definido se há ou não culpabilidade do médico. Mas isso, infelizmente, existe sim, não só aqui, mas em todo o Brasil, o assédio sexual por parte de médicos dentro do Conselho, sim. Ô, doutor Maurício, como é que o CREMEP agiu no caso dos médicos cubanos? Bom, os médicos cubanos, isso foi uma gestão, há muitos anos, né? Acho que na gestão da presidente Dilma, né? Que instituiu o programa do Mais Médicos, e tanto o Conselho Regional de Medicina, como também o Conselho Federal de Medicina, eles foram contrários. Inclusive, nenhum médico cubano ele foi inscrito em nenhum regional. Os médicos cubanos tiveram sua licença para atuar através de um registro no Ministério da Saúde. Eles não estão sob nossa alçada. Mas alguns acabaram fazendo revalida e ficaram, né? Bom, o revalida, com outros nomes, ele existe em todo o mundo, né? Se eu quero trabalhar nos Estados Unidos, eu faço testes para verificar se eu tenho aptidão para trabalhar nos Estados Unidos. Da mesma maneira, nós lutamos, nós defendemos que qualquer médico, não só de Cuba, América Latina, de qualquer parte do mundo que queira trabalhar no Brasil, ele precisa fazer o revalida. Ele precisa fazer um teste para verificar se ele tem
aptidões básicas, compatíveis com nossa grade curricular e com o domínio da língua. Então, se um médico de qualquer parte do mundo, ele submete ao revalida e ele consegue ser aprovado, ele vai poder se registrar sem o menor problema. Um problema que nós temos atualmente é que existem muitos médicos sem revalida, estrangeiros ou mesmo brasileiros formados no interior, que estão atuando em todo o Brasil, sem nenhum controle, sem nenhum registro. Matando gente. E isso é exercício ilegal da profissão. E para terminar, doutor Maurício, outro assunto polêmico. O grande aumento do número de faculdades de medicina. Preocupa? Isso preocupa demais. Né? Demais, né? O Brasil precisa de médicos. Nós temos regiões do Brasil que, infelizmente, elas não têm médicos. Mas nós acreditamos que a formação do médico, ela tem que ser de qualidade. Nós não precisamos de médicos simplesmente que se formam, que têm uma graduação e não têm a qualificação. Então, não basta ter médicos, mas tem que ter médico com qualificação que possa ser demonstrada de alguma maneira. Então, é preciso que as seleções de médicos, elas sejam, no vestibular, elas sejam mais criteriosas e que exista um controle de qualidade de ensino do médico dentro da faculdade. Isso precisa, de alguma maneira, ser avaliado. Mas, infelizmente, a questão da formação do médico, ela não cabe ao Conselho Federal de Medicina, ela não cabe aos Conselhos Regionais de Medicina. Ela cabe exclusivamente ao Ministério da Educação, que é responsável pela formação desses médicos. Mas nós vemos com preocupação, nós achamos que o número de médicos que vem sendo formado, nós não temos como quantificar a sua qualidade, porque não existe uma prova, uma avaliação final ou durante o curso desses médicos, para poder atestar a sua qualificação. E com esse nível dos ministros da educação que nós tivemos, é preocupante mais ainda. É bastante preocupante, porque eu acho que a educação no Brasil ela tem que ser tratada com prioridade e com seriedade. Enquanto nós não tivermos uma educação de todos os níveis, desde o ensino fundamental até o ensino superior, de qualidade, nós, infelizmente, não vamos conseguir avançar como nação. Nós queremos agradecer, doutor Maurício Matos, dar os parabéns pelo seu trabalho como médico e principalmente no comando do CREMEP, que tem a mais bela sede de todos os conselhos regionais aqui de Pernambuco. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.